Olá pessoal, voltamos! É isso aí! A aula de hoje sobre redação do Enem, vamos estudar a competência 4, os elementos de coesão. Coesão referencial, coesão sequencial e os elementos que são interparagrafais e intraparagrafais, ok? Tudo sobre a competência 4 e os operadores argumentativos. Vamos para o slide? Vamos então aqui para o slide, pessoal. Vamos estudar a competência de número 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Percebam o que pede a competência 4 da gente. Diferentemente do que a gente viu na 3, que a gente estuda as estratégias argumentativas, aqui na competência 4, eu quero saber que palavras, né, que termos, que mecanismos da língua, mecanismos linguísticos, vai me ajudar a construir a argumentação. Aí, nesse caso, eu vou falar dos operadores argumentativos, que são os conectivos. Ou seja, como é que eu vou escolher palavras que me ajudam a defender esse ponto de vista, ou seja, que me ajudam a construir esse processo argumentativo. Então, nossa aula vai se basear nessas 3 situações aqui. É o nosso norte de aula aqui. Elementos de coesão, coesão intraparagrafal e coesão interparagrafal, ok? Vamos então, pessoal, para um conceito básico dessa situação de coesão textual. Olha o que Coxa e Elias dizem para a gente, ó. Os operadores argumentativos são responsáveis pelo encadeamento dos enunciados, estruturando o texto e determinando a orientação argumentativa. Olha que interessante. O que são esses operadores, né, pessoal? Os operadores, daqui a pouco a gente vai ter um esclarecimento sobre eles. Mas por que eles são importantes para construir esse processo argumentativo? Porque diz aqui, ó, encadeamento dos enunciados, ou seja, eu tenho uma ideia numa oração, eu tenho uma ideia noutra oração, eu tenho uma ideia num parágrafo, eu tenho uma ideia em outro parágrafo. Mas para que meu texto fique um texto interessante, para que ele consiga efetivar a minha defesa da tese, essas ideias elas têm que se conversar, né? A gente já percebeu isso lá na competência 3. Mas como é que essas ideias vão estar ali próximas, né? Como é que elas vão estar juntas para conseguir atingir esse desejo argumentativo? É através desse encadeamento, né? Ou seja, os operadores vão ter essa função de ligar essas ideias. E aí, quando ele liga essas ideias, automaticamente, pessoal, eu também estou dando sentido. Porque quando eu escolho um conector que dá uma explicação, é lógico que a minha ideia secundária, a minha segunda ideia, ela vai explicar a minha primeira ideia. Por quê? Porque eu usei um conector de explicação. Então, é importante para o processo de construção argumentativa? É imprescindível, porque uma escolha errada faz com que você perca toda a essência daquela sua ideia, né? Então, vem a pergunta, né, pessoal? O que são os operadores argumentativos? Olha aí, ó. Logo, visto que, ainda que, mas, o qual, dessa maneira, sobre isso, conforme, porque, a fim de, são exemplos aí de coesão intraparagrafal, ou seja, aquela coesão que está dentro do parágrafo, né? E aí, em princípio, por conseguinte, portanto, entretanto, inicialmente, ademais e embora, são exemplos de coesão interparagrafal, ou seja, que liga um parágrafo ao outro. É lógico que aqui é meramente ilustrativo. Esses conectivos, eles podem tanto estar dentro do parágrafo, os que estão aí de rosa, como os que estão de azul também podem estar iniciando o parágrafo, tá? É só dica, né? É só conselho, tá? Mas vocês podem alternar aí a função deles. Então vamos aqui, pessoal, para os elementos de coesão. Nós vamos ter 2 tipos de coesão dentro da nossa redação. A primeira, que é a mais comum, é a coesão referencial. E a segunda, a coesão sequencial. Olha o que diz aí a coesão referencial. Ela pode ser feita por pronomes, que é aquilo que a gente já estuda e já conhece. Nós vimos, inclusive, essa função dos pronomes de fazer referenciação textual nas aulas de pronomes que já estão aqui no YouTube, né? Principalmente as aulas de pronome pessoal, pronome demonstrativo e pronome relativo, tá? Olha um exemplo.
A saúde pública brasileira agoniza sem investimentos, vírgula, ela precisa de um olhar mais otimista pelo governo. Perceba que nesse caso, eu ao invés de repetir a saúde pública brasileira, eu prefiro utilizar um referencial, que é o ela. E aí, esse ela me remete à saúde pública. Então, é uma referenciação por meio de um elemento gramatical, que é o pronome. E aí, equivalência de sentido? É aquilo que a gente já faz, pessoal. A busca por sinônimos, né? Olha aí. A saúde pública brasileira agoniza sem investimento. Vírgula. Os recursos não atingem a demanda social. Percebam que em vez de repetir investimentos, eu vou lá e utilizo recurso, ou seja, eu utilizo uma palavra com relação de sinônimo, né? De sinonímia para poder evitar a repetição de palavras, porque essa repetição ela não vai fazer bem ao nosso texto dissertativo argumentativo. A coesão sequencial a gente já faz, no entanto, ela é mais complicada para que a gente possa fazer uma percepção, né? Mas vamos lá. Ela vai ser feita por campo temático ou por justaposição. Por campo temático é quando eu vou mantendo aquele tema que eu estou falando naquele parágrafo por meio de situações temáticas semelhantes à temática central. Todo mundo acaba fazendo isso, senão você acaba fugindo do tema, né? Olha aí, ó. A saúde pública brasileira agoniza sem investimentos. Ponto. Os postos de saúde sem estrutura, a ausência de profissionais evidenciam as condições precárias. Percebam que eu tenho dois períodos, o primeiro é a saúde pública e depois eu tenho os postos de saúde. Percebam que eu mantive a ideia de saúde pública utilizando os postos de saúde. E eu nem precisei, a partir dessa relação de postos de saúde com saúde pública, evidenciar que profissionais que eu estou falando são os profissionais também da área da saúde. Ou seja, meu texto está coeso? Está. Ele mantém a coerência nas suas ideias? Sim. Agora, se depois do ponto eu falasse de outro assunto que não remetesse ao assunto saúde pública, e aí sim nós íamos ter um problema nessa coesão, certo? E o segundo é a justaposição, que é aquele período composto, onde eu tenho aí mais de uma oração em um mesmo período, onde eu vou encadeando outras orações com conectores, que são os operadores que a gente está estudando nessa aula, para ir amarrando o meu leitor naquela leitura e naquela ideia, para que ele só saia daquele período com uma ideia fechada. Olha aí, ó. A saúde pública brasileira agoniza sem investimentos, vírgula, visto que... Ou seja, eu vou explicar, vou dar uma justificativa. Os postos de saúde encontram-se sem estrutura adequada, vírgula, para que, ou seja, uma conjunção final, apresentando o objetivo, né? Para que haja qualidade no serviço. Ou seja, quando eu dou a ideia central de que a saúde pública não está legal, está faltando investimento, eu dou uma justificativa para isso, que é a questão dos postos não terem estrutura adequada, e eu ainda digo assim, ó, esses postos precisam estar com a estrutura adequada porque a finalidade deles é qualidade no serviço à população. Ou seja, percebam que eu tenho um único período, ó, o ponto só é o ponto aí no final do exemplo, e eu tenho 3 orações que ficam amarrando o leitor nessa ideia para eu tentar mostrar para o meu leitor por que a saúde precisaria de mais investimentos. Então, é uma coesão sequencial por justaposição. Ou seja, eu mantenho a minha ideia, mas eu fico prendendo o meu leitor por meio dos conectores, né, que são os operadores argumentativos, para complementar a minha ideia. Então vamos para o segundo tópico, que é a coesão intraparagrafal. Essa coesão, que é a coesão dentro do parágrafo, ela pode acontecer, primeiro, com pronomes, tá? Então os pronomes, quais são? Os relativos, que... O que, pessoal, e o qual eu tenho que ter sempre em mente, porque o que nós usamos muito na redação. Então, das redações que a gente corrige, sempre tem a repetição muito grande do que, inclusive meus próprios textos. Porque é muito comum, o que tem muitas funções na língua portuguesa. Então, o ideal é sempre estar vendo quando ele pode ser substituído pelo qual, atentando-se à sua variação, porque o que é invariável, ele não muda. Agora, o qual, ele pode ser o qual, a qual, os quais, as quais, dos quais, nas quais, ou seja, tem que ter esse cuidado.
Então, sempre olhar. Eu posso trocar o que pelo qual? Posso. Então, vamos lá e coloca, por favor, porque lá na frente você já deve ter outro que sendo usado. E é bom evitar essa repetição dos conectores, tá? Quanto, onde, só utilize onde. Se antes da vírgula, porque vai ser sempre vírgula, onde. Se for um lugar, se não for um lugar, você vai colocar o em que. Nunca use o onde se não estiver se referindo a lugar, porque você vai perder ponto na competência 4. O onde só se refere a lugar. Quem? Só a pessoas, né? Tem que ser uma pessoa, tá? E cujo só faz referência a quem está na frente dele. Vocês têm que assistir a aula de pronome, tá? Nós temos os pronomes demonstrativos, também tem a função, né? O este ou esta tem que estar bem próximo dele, né? Na vírgula, logo antes da vírgula. O aquele tem que estar mais distante, tem que ser o primeiro citado. Assista a aula de pronome. E nós também temos os pronomes pessoais, como o a, o lis. Eles também servem como referenciador, como referencial, tá? Para substituir substantivos. E aí nós vamos para as conjunções mesmo. Aí eu coloquei aqui, as conjunções têm vários grupos, vocês podem dar uma pesquisada, é interessante. Mas eu coloquei aqui os grupos que são mais utilizados na redação, para que vocês possam aí anotar e lembrar desses exemplos, porque vocês têm que ter essa variedade, né? Evitar a repetição. Explicação justificativa, ó. Por quê, por quanto, pois, visto que, já que. Eu coloquei dentro desse grupo finalidade. Por quê? Porque a finalidade também serve para justificar uma ideia, né? Ou seja, eu faço aquilo porque o objetivo, a finalidade dessa ideia é aquilo. Então serve. Só que lá na conclusão, um dos elementos da solução do problema é apresentar a finalidade daquela solução. Então tem que saber que lá na conclusão eu vou usar um para que, ou um para, ou um a fim de que, certo? Então tá aí o exemplo de finalidade também. Somam e acrescentam também, ainda, nem, não só, mas também, tanto como, né? Além disso. Que dão essa ideia de soma também e ainda chamam, e tem função de ênfase, inclusive. Inclusive, até mesmo, nem mesmo, tá? Oposição. Ou seja, vou apresentar uma ideia contrária daquilo que eu estou falando, né? O que tem um sentido de adversidade. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, embora, ainda que, posto que, apesar de. Percebam que mas também é adição e mas sozinho é oposição. Tem que ter muito cuidado com isso. E a conformidade é usada para apresentar o repertório, né? Quando você vai usar uma citação, vai usar uma reportagem, vai usar o pensamento de alguém, ou dados estatísticos e assim por diante. Então, é importante ter o repertório também de conformidade. Segundo, conforme, sobre isso, assim como afirma, de acordo, como, seguindo o pensamento de, com base de, ou seja, você também vai usar aí nos dois parágrafos de desenvolvimento, ok? Vamos aí para a coesão interparagrafal, ou seja, nós temos nosso projeto de texto tem 4 parágrafos. A introdução não precisa de coesão interparagrafal porque ela é a primeira, ela não vai se ligar a nada antes dela. Mas a partir do segundo, terceiro e o quarto, a gente tem que ter o elemento que liga um parágrafo ao seu anterior. Então, o segundo parágrafo é o início da argumentação. Logo, você deve usar um termo que tenha sentido de abertura, início de discussão. Ano passado, nós sempre dávamos a dica de usar o primeiramente, né? Primeiramente. Mas aí a gente vai trazer outras ideias para evitar o uso do primeiramente, que é um advérbio, tá? Em princípio, inicialmente, desde já. Não é um conector de fato, porque todos aí são advérbio de tempo, tá? Mas é só para elucidar esse início de discussão mesmo, tá? Porque o mais importante é ter no terceiro e no quarto, ok? Terceiro parágrafo é o mais complexo de todos. Por quê? Porque vai depender da competência 3, ou seja, vai depender da sua estratégia argumentativa. O que o subtema que está lá no segundo parágrafo se relaciona, de que forma ele se relaciona com o subtema que está no terceiro parágrafo. E aí eu coloquei para você 3 situações que são muito comuns, tá? A primeira é quando esses dois subtemas, eles têm relação eles são opostos, né? De oposição, ó. Se forem opostos, você vai usar um operador de oposição. Então, eu tenho aqui 3 exemplos. Entretanto, no entanto e contudo. Ou seja, você falou de um assunto X no segundo parágrafo e o assunto Y do terceiro é oposto. Ele traz ideias totalmente contrárias,
tá? E aí você, de certo modo, você acabou colocando... você tem que começar com uma conjunção aí de oposição, adversativa, ok? Se for de consequência, porque você pode trabalhar com a relação causa no segundo parágrafo e consequência no terceiro, você vai usar um operador consecutivo. E aí eu coloquei aí exemplos. Por conseguinte, por quanto, desse modo, certo? Se for uma relação de soma de uma nova ideia, porque você pode apresentar um subtema no segundo parágrafo e um subtema no terceiro, que são ideias que se somam para a defesa da tese, ou seja, que elas não têm diretamente uma relação de dependência uma da outra. Então você vai usar aí uma adição, um sentido de adição. Eu coloquei além disso, inclusive, mas aí você pode voltar na outra que vai ter mais elementos aí de adição, certo? E o quarto parágrafo, que é o último, é a conclusão. Deve sempre, sempre, sempre ter um operador de conclusão. E o clássico, que você nunca vai errar e não vai perder ponto, é o portanto. Então, se você tem essa coisa de evitar os mais clichês, perca essa coisa. Porque o portanto é o clássico, é o mais interessante. Era para ser, inclusive, regra, porque você não corre risco de perder ponto. Certo? Então, portanto, logo, por isso, por conseguinte, em decorrência, dessa maneira, assim sendo, são elementos aí de coesão interparagrafal com sentido de conclusão. Mas o portanto é o mais clássico. Então, vamos agora para o nosso exemplo, né? Eu escolhi aqui o texto que eu trabalhei na última aula, que é o subtema Acesso à Saúde e Diversidade Social. Vamos ver aqui o texto. Em princípio, percebo que eu já começo com a coesão interparagrafal. Pessoal, se eu utilizar a coesão interparagrafal em princípio, é porque eu estou falando do segundo parágrafo. Então, pronto, já ganhei esse pontinho aqui. Já estou garantindo meus 200 pontos, né? Se eu tiver feito nos outros parágrafos também. Mas vamos lá. A população brasileira precisa ser assistida dentro de sua pluralidade regional, que, percebam que é um operador intraparagrafal, que vai desde a variação climática e condições econômicas à miscigenação cultural e costumeira, o que substitui pluralidade regional. Ou seja, o que é essa pluralidade regional? É a variação climática e condições econômicas, ou seja, essa coisa plural, né? Ponto. Sobre isso, ou seja, uma coesão interparagrafal de conformidade, que eu vou apresentar o meu repertório, né? Ó, sobre isso, a Constituição Federal, em seu artigo 6º, garante a saúde como direito social, vírgula, outro operador de conclusão. Sendo assim, direito de todos. Olha aí, pessoal, um elemento de coesão. Todos, pronome. Todos está se referindo a quem, pessoal? População brasileira. Então, eu não vou dizer assim, direito da população brasileira, não. Eu vou lá e coloco direito de todos. E dever do Estado. Ponto. Nesse sentido, coesão intraparagrafal, mais uma vez de conclusão, porque eu vou dar início à análise, né? Nós já aprendemos isso na aula passada. A análise tem que começar sempre com o conectivo de conclusão. Nesse sentido, é imprescindível que, olha como a gente repete muito o que, tá? Eu poderia, no lado de cima, eu poderia trocar o que. Nesse aqui eu não posso. Eu perco ponto? Não, porque um é um pronome relativo, no outro é uma conjunção, tá? O governo, opa, elemento de coesão. O governo tá substituindo quem? O próprio Estado, né? Então, nesse caso, eu tenho uma relação aí sinonímia. Invista em saúde comunitária. Pois esta quem? Saúde comunitária. Olha o pronome aí como elemento referencial. Atende a todas as diferentes regiões do país. Opa, diferentes regiões do país está substituindo quem? Pluralidade regional lá de cima. Dentro de suas particularidades, garantindo-lhes o acesso e, consequentemente, lhes garantindo a quem, pessoal? A população brasileira e a todos, ou seja, mais uma vez o pronome agindo como função referencial. O acesso e, consequentemente, qualidade de vida e dignidade aos usuários do sistema público. Quem são os usuários? A população brasileira, ou seja, mais uma vez eu uso outro sinônimo para se referir à população brasileira. Espero que vocês tenham gostado da aula, fiquem atentos e até a próxima. Valeu!